Tem algo que pode estar acontecendo com você agora, e talvez você nunca tenha percebido. Você não abandonou Deus, você não deixou de acreditar, você não parou completamente, mas também não sente mais aquela vontade de buscar. Você ora às vezes, mas sem intensidade. Você escuta mensagens, mas elas não te impactam como antes. Você sabe que precisa se aproximar mais, mas sempre deixa para depois. E o mais perigoso é que tudo isso parece normal. Esse é o ponto mais silencioso da vida espiritual, quando a pessoa não está fria, mas também não está quente. Ela está morna. E o problema é que a mornidão não faz barulho, não causa alerta imediato, ela apenas vai apagando as chamas aos poucos. Quando você percebe, sua fé virou rotina, sua oração virou obrigação e sua busca por Deus perdeu a força. E talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso, sem nem perceber que sua vida espiritual já não é a mesma. A Bíblia fala diretamente sobre isso em Apocalipse 3, 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Essa é uma das mensagens mais fortes sobre a vida espiritual, porque o cristão morno não rejeita Deus, mas também não vive com intensidade. Ele vive no meio termo, ele acredita, mas não se entrega, ele ouve, mas não pratica, ele quer Deus, mas não prioriza. E aos poucos essa fé superficial começa a se tornar normal. A pessoa se acostuma a orar pouco, se acostuma a buscar pouco, se acostuma a viver sem profundidade, e isso vai criando um distanciamento silencioso. Talvez você já tenha vivido algo diferente. No começo da sua caminhada existia mais vontade, mais fome espiritual, mais intensidade pela palavra. Você sentia algo quando orava, você se emocionava com facilidade, você tinha desejo de se aproximar. Mas com o tempo, outras coisas foram ocupando espaço. A rotina, as preocupações, as distrações, e sem perceber, Deus deixou de ser prioridade. Em Mateus 24:12 está escrito: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso mostra que o esfriamento espiritual acontece aos poucos, não é de um dia para o outro. É quando a pessoa começa a deixar pequenas coisas de lado. Outro sinal da mornidão espiritual é quando a pessoa escuta a palavra, concorda com tudo, mas nada muda. Ela entende, mas não aplica. Em Tiago 1:22 está escrito: Sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Esse é um ponto importante. O cristão morno escuta, mas não vive. Ele sabe o que é certo, mas continua do mesmo jeito. Ele sente que precisa mudar, mas não toma a decisão. E essa falta de atitude vai fortalecendo a mornidão. Existe também a perda de sensibilidade espiritual. Coisas que antes incomodavam, agora não incomodam mais. Atitudes que antes pareciam erradas, agora parecem normais. Pequenas concessões começam a surgir. Em Efésios 4, 18 e 19, A Bíblia fala de pessoas que perderam a sensibilidade. isso acontece quando o coração vai se acostumando com a fé superficial. A pessoa continua acreditando, mas não sente mais aquela necessidade urgente de Deus. Mas existe algo muito importante. A mornidão não acontece porque a pessoa quer. Ela acontece porque a pessoa para de alimentar sua fé. Assim como uma chama precisa de combustível, a vida espiritual também precisa. Quando a oração diminui, quando a palavra deixa de ser prioridade, quando Deus deixa de ser o centro, a fé começa a enfraquecer. E o problema é que isso é silencioso. Não existe aviso, apenas acontece. Mas a Bíblia não só alerta, ela também mostra o caminho. Em Apocalipse 3:19 está escrito: Eu repreendo e disciplina quantos amo. Se pois zeloso e arrepender-te. Isso significa que existe saída. A mornidão pode ser vencida. E a mudança começa com decisão. Não precisa ser algo grandioso. Começa com pequenos passos. Voltar a falar com Deus com sinceridade, voltar a separar tempo e voltar a priorizar a presença de Deus. Em Jeremias 29:13 diz: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso mostra que a intensidade volta quando a busca volta. Outra forma de vencer a mornidão é parar de dividir o coração. Em Mateus 6:24, Jesus disse: Ninguém pode servir a dois senhores. O cristão morno tenta equilibrar tudo. Um pouco de Deus, um pouco do mundo, um pouco de fé, um pouco de distração. Mas a fé se fortalece quando Deus volta a ser prioridade. Quando a pessoa decide colocar Deus em primeiro lugar, algo começa a mudar. E talvez essa seja a parte mais importante dessa conversa. A mornidão não é o fim, é um alerta. É o momento que a pessoa percebe que precisa reacender sua fé. E quando isso acontece, tudo começa a mudar. A oração volta a ter sentido, a palavra volta a impactar, o coração volta a sentir. E aquilo que era rotina volta a ser relacionamento com Deus. Talvez hoje seja o momento de você perceber isso. Não como acusação, mas como despertar. Porque o maior perigo não é estar frio, é estar morno e achar que está tudo bem. Mas quando alguém decide mudar,
A chama volta, a fé volta, a intensidade volta e a vida espiritual deixa de ser apenas algo morno e volta a ser viva.